Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. A gente está iniciando mais uma aula de Física da semana, o nosso segundo encontro da semana, beleza? Como é que vocês estão, galerinha? Galerinha de Elesbão Veloso já está conectada aqui. Vamos interagindo, tá? Manda aquele boa tarde especial, professor de vocês, tá bom? Também quero a participação de vocês pelo YouTube, tá? Então, também participem, a galerinha que está presente com a gente pelo YouTube. Será um grande prazer, um enorme prazer estar aqui com vocês também, beleza? E vamos lá para o nosso tema de hoje. Galerinha de Pimenteiras, de Ribeiro Galeota também estão aqui com a gente, tá? E o nosso conteúdo de hoje, o nosso tema de hoje, galerinha, é óptica física, tá? Óptica física, radiação eletromagnética, espectro eletromagnético e também a gente vai trabalhar um pouquinho com a luz, que é uma das ondas, uma das radiações eletromagnéticas desse espectro, tá bom? Vamos lá, meus queridos. Para a gente trabalhar esse tema na aula de hoje, a gente vai precisar refletir um pouquinho sobre essa óptica física. Bom, óptica a gente sabe que estuda a luz, né? Óptica a gente já tem essa ideia de que eu vou analisar a luz. Porém, quando essa óptica ela é dita física, ela é uma óptica chamada de óptica física, o meu foco de estudo não é a luz usando as características geométricas dela, tá? Eu vou usar a luz, vou trabalhar com a luz, não utilizando as características geométricas, as características da óptica geométrica. Mas sim, eu vou utilizar as características para a luz dela como uma onda. Então, a diferença, o diferencial de estudar a luz na óptica física é que eu faço referência desse fenômeno como uma onda, tá? Então, o nosso foco de hoje será entender um pouquinho sobre as ondas eletromagnéticas, ou também conhecidas como radiações eletromagnéticas, e também estudar o espectro eletromagnético, que é esse conjunto de radiações eletromagnéticas. Beleza? Bom, galerinha, na data de hoje, dia 6 de outubro, disciplina Física, eu, professor Caio, estarei aqui com vocês mais uma vez, com a terceira série. Dar aquele abraço especial, mandar aquele abraço especial para todos os professores mediadores também que estão com a gente, à frente das nossas turmas, tá? Esse trabalho que vocês fazem com a gente é um trabalho muito especial. Então, vamos continuar aqui com o nosso objetivo, tá? Então, fica o meu abraço, meu agradecimento para a galerinha, os professores mediadores que acompanham a nossa galerinha em cada um dos polos, beleza? Bom, nossos objetivos, na verdade, são caracterizar as ondas eletromagnéticas, ou seja, a gente vai trabalhar com as suas características. Eu vou também conhecer os diversos tipos de ondas eletromagnéticas e suas aplicações, identificar no espectro eletromagnético as faixas de energia utilizadas nos diferentes tipos de equipamentos ou tecnologias empregados no cotidiano, como radar, rádio, forno micro-ondas e tudo mais, tá? Além disso, eu vou caracterizar os processos de interação das radiações com os meios materiais para explicar os fenômenos envolvidos em aplicações do cotidiano, tá? Como, por exemplo, as fotocélulas, que são as células relacionadas à luz solar, né? A produção de energia solar, emissão e transmissão de luz e radiografias. Para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre esse tema,
a gente vai precisar nos orientar através da definição do que é radiação eletromagnética, tá? A radiação do tipo eletromagnética, galerinha, ela é uma radiação que é formada através de dois campos. O campo elétrico e o campo magnético, tá? São esses dois campos que dão origem à radiação eletromagnética. Como assim, professor? A gente já estudou o campo elétrico e a gente compreendeu nesse estudo do campo elétrico que o campo elétrico é originado, ele tem origem com elétrons em repouso, tá? Com elétrons em repouso. Então, o campo elétrico, ele se dá, a formação dele se dá a partir de elétrons em repouso. Por isso que a gente estuda esse tema lá na eletrostática, que são os elétrons em repouso. Porém, quando eu entro para falar de elétrons em movimento, eu tenho origem aí o campo magnético, que é uma região em que agora esses meus elétrons eles não estão mais em repouso, eles estão em movimento. Quando eu oscilo esses dois campos, quando eu provoco oscilações nesses campos, eu vou produzir neles o que eu chamo de radiação eletromagnética. Então, esses campos oscilantes, eu vou produzir radiação eletromagnética. E uma importante característica, toda radiação, ela também pode ser entendida como uma onda e toda onda, ela transmite energia. A diferença da radiação eletromagnética, da onda eletromagnética para as outras ondas, é que essa energia é propagada no vácuo, é transportada pelo vácuo. Ou seja, eu não tenho a necessidade de um meio material. Por quê, professor? Porque, jovens, essas radiações, essas ondas, elas são geradas por elétrons. E os elétrons, eles podem ser transmitidos tanto em meios materiais quanto no vácuo. Então, eles transportam energia da mesma forma. Então, quando esses campos oscilam, vou oscilar o campo elétrico. Tá aqui ele é oscilante. Ou vou oscilar o campo magnético, está aqui o campo magnético oscilante, eu vou produzir ondas eletromagnéticas ou radiações eletromagnéticas. Beleza? Meus anjos, essas radiações, como eu falei antes, elas não têm a necessidade de um meio material. Elas podem se propagar sem a necessidade de partículas materiais. Sem haver a necessidade de partículas materiais. Então, elas podem se propagar no vácuo, como a gente já conhece lá do segundo ano, né? Quando a gente estuda as ondas eletromagnéticas, a gente tem o conhecimento de que elas não têm uma necessidade de meio material. Essas ondas também elas são transversais. O que são ondas transversais, professor? São ondas que elas vibram numa direção diferente da sua propagação. E acabam, através dessa vibração e dessa propagação, acabam produzindo imagens semelhantes a essas. Você vê uma oscilação formando o formato de onda mesmo, né?
Imagina aí o formato de uma onda do mar. Então, a onda transversal ela acaba tendo esse formato de sobe e desce, à medida que ela se propaga para o lado. Tá bom? Então, você acaba tendo essa preocupação de analisar que as radiações são transversais. Essa preocupação ela é importante para a gente, por quê? Porque as transversais, todas as transversais que são eletromagnéticas e todas as eletromagnéticas que são transversais, elas se propagam no vácuo. Tá? E elas se propagam no vácuo e também podem ser polarizadas. Além delas se propagarem em qualquer meio material, como a gente falou acima, elas também podem ser polarizadas. O que quer dizer, professor, que uma onda é polarizada? Ela é selecionada, ela é filtrada. Tá? Então, pelo fato dela ser transversal, o fato dessa onda ela ser transversal é uma característica importante para ela ser polarizada. Ok? Professor, o que é ser polarizado? O que é polarização da luz? Eu não lembro ter estudado isso lá na segunda série. Caso você não tenha estudado isso na segunda série, a gente vai estudar aqui na terceira série. De uma forma mais aprofundada. Mas eu já quero dizer para você que polarização da luz está associada a filtrar uma luz de forma que só deixe passar um tipo de onda. Vou colocar aqui o exemplo dos óculos 3D. Deixa eu tentar desenhar aqui um óculos. Tá? Então, vou desenhar aqui o nosso óculosinho aqui de lado, né? Beleza. Então, um óculos 3D, ele vai ter essa configuração. Vou colocar essa lente aqui, desse jeito. A gente vê muitas vezes nesse formato, né? Um óculos azulzinho, de lente azul, e uma lente vermelha. Então, o óculos 3D, vamos imaginar que ele seja assim. Um óculos de lente azul e um óculos de lente vermelha. O que vai acontecer? A luz que chega até essa lente do óculos 3D, ela é uma luz que chega tanto na vertical quanto na horizontal. Beleza? Ela vai chegar tanto na horizontal quanto na vertical. Porque ela é transversal, ela tem esse formatozinho de onda, tá? Então ela vai chegar igualzinho a esse desenho aqui, tá? Ela vai chegar igualzinho a esse desenho. Ela vai chegar tanto como a linha azul, que vibra na horizontal, quanto a linha vermelha, que vibra na vertical. O que vai acontecer, professor? O óculos 3D, ele só vai deixar as ondas que vibram na vertical passar por essa lente vermelha. E as ondas que vibram na horizontal, elas vão passar por essa lente azul. Tá? Então, vou ter uma escolha de ondas, eu vou ter um filtro de ondas. E esse filtro de o meu olho esquerdo está recebendo uma onda, o meu olho direito está recebendo uma outra, é o que nos dá a característica de 3 dimensões. Tá bom? É o que nos dá a característica de profundidade para o cinema. Então, essa característica da profundidade, ela vem a partir daí. No momento que eu recebo o meu olho um tipo de onda e o meu outro olho um outro tipo de onda, eu acabo
interpretando essa diferença como uma terceira dimensão, como uma profundidade. Então, esse é o fenômeno que a gente caracteriza como polarização. É o fato da gente filtrar as ondas, certo? A gente vai trabalhar esse fenômeno melhor nas próximas aulas, tá? E, continuando aqui, uma outra característica das ondas eletromagnéticas e das radiações eletromagnéticas é que a velocidade de propagação dessas ondas no vácuo tem uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo, tá? Então, essa é a velocidade comum, é a velocidade padrão para todas as ondas eletromagnéticas no vácuo, certo? Todas elas vão possuir essa velocidade de propagação. Então, aqui nós falamos de 3 características bem importantes das ondas eletromagnéticas. Elas não possuem a necessidade de meio material, elas são transversais e, portanto, podem ser polarizadas, e elas, além disso, têm uma velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou seja, 300 milhões de metros por segundo. Tá? Professor, mas essa velocidade não é a velocidade da luz? Ela é chamada de velocidade da luz porque acharam essa velocidade primeiramente estudando a luz. Porém, verificou-se que essas velocidades elas eram iguais, eram semelhantes para todas as outras ondas eletromagnéticas. Essa velocidade era comum para todas as ondas eletromagnéticas. Tá? E, olha só, jovens, quando nós temos o conjunto de ondas eletromagnéticas, quando nós temos o conjunto de radiação eletromagnética, esse conjunto nós vamos chamar de espectro eletromagnético, tá? Esse conjunto nós chamamos de espectro eletromagnético. E esse conjunto, ele apresenta todas as frequências das radiações eletromagnéticas. Todas as frequências se encontram aqui, nesse espectro. Então, por isso que a gente diz que é um conjunto, né? Um conjunto de radiações eletromagnéticas, porque todas se encontram aqui. E elas são 7 tipos diferentes, que todas interagem com a matéria e todas estão presentes no nosso dia a dia. São elas: ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, radiação ultravioleta, raio-x e raios gama. Todas essas radiações estão presentes no nosso dia a dia. Algumas você nem imagina que está presente, mas ela está. Por exemplo, a radiação gama. A radiação gama ela é muito usada na esterilização de alimentos. Só que você não sabe. Você pode não saber dessa informação. Porque ela não é visível a olho nu. Aí você se pergunta, professor, por que ela é utilizada na esterilização de alimentos, de utensílios cirúrgicos? Bom, nos 2 casos, você tem a presença dessa radiação porque ela é fatal para micro-organismos como fungos, bactérias e outros que podem ser danosos para o alimento, para a vida útil do alimento. Então, por exemplo, um feijão industrializado, aquele feijão que vem no pacote fechadinho, bonitinho, lá no supermercado, ele foi exposto à radiação gama para que essa radiação mate todo e qualquer
micro-organismo que diminua a vida útil desse alimento. Por isso que se você vai lá no mercado mesmo do teu bairro e vai comprar aquele feijãozinho que a pessoa está abrindo a vagem ali na tua frente, você não tem a mesma vida útil para esse feijão igual ao feijão do supermercado. Você pode deixar o feijão do supermercado ali 1 ano, fora da geladeira, sem cozinhar, lá no armário guardado, ele fica tranquilo. Vai fazer a mesma coisa com o outro feijão, que a gente chama de feijão verde, né? Vai fazer a mesma coisa com o feijão verde. Ele não vai ter a mesma vida útil, a mesma validade. Então, isso vem em decorrência dessa radiação, que mata qualquer micro-organismo que diminua a vida útil desse alimento. Tá bom? Luz visível. Professor, por favor, né? Luz visível está presente aqui, por exemplo, agora. Vocês estão conseguindo me ver por conta da luz visível. Tem várias lâmpadas aqui no estúdio. Se apagar tudo, fica tudo escuro aqui, você não vai conseguir me ver direito. Ondas de rádio. Essa aula está chegando à tua casa pela presença de ondas de rádio. Aqui, no canal Educação, estamos emitindo um sinal, que esse sinal é recebido pela tua escola, pela tua casa, e aí você consegue assistir essa aula. Tá? Então, pessoal, a gente tem essas radiações presentes no nosso dia a dia em diversas situações. Tá bom? Galerinha de Guaribas, muito boa tarde. Estão presentes aqui conosco na nossa aula de física. Já estão dando boa noite. Eita, já estou cedo para a aula da noite. Boa tarde, jovens. Boa tarde. Jovens, e esse espectro eletromagnético, ele vai diferenciar cada onda pela sua frequência e pela sua energia. Eu quero que você já anote essa informação que é muito importante. As ondas eletromagnéticas, as radiações eletromagnéticas, que estão aqui no início do espectro eletromagnético. Elas vão ter 3 características básicas. Elas são ondas de menor frequência, tá? Por serem ondas de menor frequência, elas também possuem menor energia. E a última característica muito importante é que elas vão possuir maior comprimento de onda. Algumas dessas ondas podem chegar ao tamanho de prédios, tá? Elas podem ter dimensões de prédios a cada oscilação. E quando eu chego no raio X, quando eu chego no raio gama, eu já vou perceber, galerinha, que eu tenho características contrárias. Maior frequência. Além disso, elas vão possuir maior energia. Consequentemente, elas vão ter menor comprimento de onda. São os bem petititinhas. E assim, uma consequência importante delas, na verdade, uma consequência que pode ser até fatal para a gente, é que essas radiações elas vão ter maior poder de penetração. Devido ao seu menor comprimento de onda, elas são bem petititinhas e possuem grande energia. Beleza? Vou dar o timezinho para vocês anotarem essas informações, anotarem esse espectro eletromagnético, tá? Que algumas aí estão em inglês, né?
Você tem radio waves, microwaves. Você tem também ray X, tá? X-rays. Mas dá para você entender, né? Que eu estou citando aqui ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, beleza? Mas dá para você compreender esses termos, tá bom? Não diverge muito do português, não. Beleza? Vou te dar 2 minutinhos e a gente volta já. Anotado, né, Érica? Muito bem. Wesley também está aqui com a gente. Galerinha do IPTV também está presente. Podem ir falando, tá? Se vocês estiverem conectados aí, se a aula estiver chegando tranquila para vocês, vocês podem estar falando com a gente que eu estou aqui vendo as mensagens que chegam, tá bom? Beleza? Galerinha, agora a gente vai trabalhar com as ondas, com as radiações, cada uma por sua frequência, tá? A gente vai compreender um pouquinho dessas radiações, dessas ondas eletromagnéticas, cada uma pela sua frequência, tá? Além disso, outra informação importante que eu queria que a gente anotasse também é que essas radiações, elas são classificadas, elas têm uma divergência quanto ao seu processo ou de ionização ou de não ionização, tá? Da luz visível, das ondas de rádio, perdão, até a luz visível, essas radiações, elas são não ionizantes, tá? Já as radiações de ultravioleta até radiações gama são radiações ionizantes. Beleza? Aí depois vocês podem encher o professor Alcides de perguntas sobre isso, que ele sabe, viu? Ele está aqui, ele vai depois, na aula dele, responder um monte de perguntas para vocês sobre o processo de ionização. Beleza? Galerinha, vamos falar
aqui sobre as ondas de rádio, que fazem parte das ondas não ionizantes. Tá bom? Galerinha, essas radiações, elas são radiações de frequência muito pequena. E por serem de frequências muito pequenas, elas acabam tendo comprimento de onda muito grande. Pronto, a Érica, viu, Alcides? A Érica já está anotando aqui as perguntas para ti. Diz que na penúltima aula ela vai fazer um monte de pergunta aqui. Pode fazer, viu, Érica? Pode fazer. Galerinha, essas frequências são muito pequenas, porém, elas geram comprimento de ondas muito grande. Como eu falei, né? O comprimento de onda de uma onda de rádio pode ser da dimensão de um prédio, pode chegar a ser da dimensão de um prédio. As menores ondas de rádio, elas têm normalmente 1 metro de comprimento de onda. Então, uma oscilação dela tem aí 1 metro. São as menores ondas de rádio que a gente pode encontrar. Tá? Elas são geradas por osciladores eletrônicos que se encontram nas antenas de rádio, nas antenas emissoras de ondas de rádio. E a gente utiliza essas antenas para quê? Para atingir uma maior região. Essas antenas, elas são chamadas de replicadoras de sinal. Tá? Elas fazem elas têm esse objetivo também. Por exemplo, aquelas várias antenas que estão dispostas por toda a cidade, elas são utilizadas para tratar o sinal como uma forma de réplica. Uma recebe, vai transmitindo esse sinal para as outras, replicando ele. Tá? Então, as antenas que estão por toda a cidade, elas têm essa função de receber um sinal e saírem replicando ele. Ok? Certo? Érica, nós terminamos o assunto de eletromagnetismo ou só estamos revisando ondas? Érica, eletromagnetismo a gente já finalizou. Tá? O último assunto de eletromagnetismo é mesmo a parte ali de indução, a parte de variação do fluxo magnético, lei de Lenz, lei de Faraday, são os últimos assuntos de eletromagnetismo. Tá? Aqui nós estamos falando de óptica física. E a óptica física, ela inicialmente trata sobre as radiações eletromagnéticas. Aí depois ela vai começar a falar sobre alguns fenômenos, como difração, polarização, interferência, que é a superposição de ondas. São assuntos que a gente também trabalha na segunda série. Tá? Aí depois fala de física moderna, beleza? Então, todo esse tema a gente vai estar tratando agora em outubro, novembro e início de dezembro. Tá bom? Então, você tem nas antenas esses osciladores eletrônicos que são instalados para maior propagação das ondas. E essas ondas, elas levam esse termo ondas de rádio porque, inicialmente, elas eram usadas na transmissão dos sinais de TV e de rádio. Aí, como o primeiro instrumento que transmitia essas ondas era um rádio, elas acabaram sendo chamadas de ondas de rádio. Tá? Aí depois surgiram as TVs, depois foi surgindo a telefonia celular, surgindo o GPS, e todas essas evoluções, todos esses instrumentos também utilizavam ondas de rádio. Tá? Você vai ter o GPS utilizando sinais de ondas de rádio, você terá a telefonia celular também utilizando sinais de onda de rádio. Inclusive, eu vou dizer aqui para vocês por que o celular se chama celular. Vocês sabem o porquê? Sabem aí o motivo do celular, do aparelho celular,
se chamar celular? E aí? Vou explicar na aula de hoje. Bora lá. Então a gente vai primeiro trabalhar com as ondas de rádio que têm uma maior dimensão, tá? As ondas de rádio, elas são ondas que elas estão em um intervalo desde ondas curtas até micro-ondas. Tá? Você tem ondas de rádio em todo esse intervalo, desde ondas curtas até micro-ondas. Aí você tem ondas curtas, ondas de rádio e micro-ondas fazendo parte, tudo isso de ondas de rádio. Tá? Se você quiser dizer que as micro-ondas fazem parte das ondas de rádio, você pode. Professor, o que são essas ondas curtas? Os sinais elétricos das transmissões de eletricidade também emitem radiação. Tá? Sabe aqueles fios que passam na tua rua? Os fios de alta tensão que passam pela cidade, por aqueles postes enormes, eles emitem ondas também. São chamados de ondas curtas, ondas baixas. Tá? Essas ondas baixas, ondas curtas, elas também englobam as ondas de rádio, certo? Porém, como eu falei, né? Existem ondas de rádio que são grandes em comprimento de onda e existem ondas de rádio que são pequenas em seu comprimento de onda. As ondas de rádio que são grandes em seu comprimento de onda, elas têm normalmente a dimensão de prédios. E elas não são transmitidas por meio de estações repetidoras, que são as antenas. Elas têm que ser transmitidas por outro método, porque elas são muito grandes. Então, elas são refletidas na ionosfera. É o método de transmissão delas. Você tem uma emissora de TV e de rádio que vai, através de suas antenas, emitirem sinais de ondas de rádio. Então você tem aqui, ó, vários sinais sendo emitidos pela emissora de TV e de rádio. E aí, professor, o que vai acontecer depois? Essas ondas, elas serão refletidas. Aonde? Lá na ionosfera. A ionosfera, que é uma camada gasosa, uma das camadas gasosas que existem na nossa atmosfera. Tá? Então, uma dessas camadas gasosas, lá na nossa atmosfera, ela vai ser utilizada também para refletir as ondas de rádio. Aí, quando você chega na tua casa, você liga a tua TV está conectada a uma antena. Essa antena é uma antena que não é emissora, ela é uma antena receptora. Por isso que ela não é a mesma antena que tem nas TVs de rádio e TV, né? Porque as antenas que tem nas TVs de rádio e TV são antenas emissoras. Essas que você tem na sua casa são antenas receptoras. Elas servem para receber sinais. Bom? E existem as ondas de rádio que já são de maiores frequências
e elas têm um comprimento de onda em média de 1 metro, tá? Normalmente associadas a alguns sinais de TV e de telefonia celular. Para isso, você tem a necessidade de quê? De estações repetidoras. Aí vem a perguntinha, né? Professor, por que as ondas de rádio para algumas emissoras são ondas desse tipo, tá? E outras são dessa outra forma? Porque vai depender do tipo de frequência. Normalmente, essas ondas de rádio que são maiores são ondas de rádio de emissoras de TV nacionais. Tá? São emissoras de TV nacionais. E de rádio também. Por isso que a Érica, aqui no Piauí, ela consegue escutar uma rádio lá do Rio de Janeiro. A Érica aqui do Piauí consegue assistir uma emissora lá de São Paulo. Por quê? Porque elas vão utilizar essa forma de transmissão de ondas de rádio. Já que a frequência delas é bem menor e o comprimento de onda é bem maior. Já para essa nova forma de transmissão que a gente vai falar agora, você já tem as emissoras regionais. As ondas emitidas por essas emissoras são menores e possuem maior frequência. Certo? E como acontece, professor, a emissão? Vamos lá. Acontece dessa maneira. Uma emissora de TV vai emitir um sinal, ou você, por meio do teu celular, vai ligar para uma pessoa também emitindo um sinal. E esse sinal, ele vai direto para uma estação repetidora, que são as nossas antenas. Essas antenas, olha só, elas apenas direcionam esse sinal para outro aparelho. Aí, nesse caso, você tem a outra pessoa recebendo a ligação. Então, esse método, ele serve tanto para as TVs regionais, as rádios regionais, quanto para a ligação telefônica. Por isso que eu tenho uma cidade lotada, recheada de antenas de linha telefônica. É difícil você não ter um sinal de celular de uma operadora numa cidade relativamente grande. Há regiões que o sinal é mais fraco e há regiões que o sinal é mais forte. Eu vou explicar também o porquê disso. Tá bom? Jovens, até aqui, tranquilo? Até aqui vocês estão me entendendo bem? E aí? Vou continuar, certo? Aí eu quero que vocês respondam essa perguntinha. Como é que vocês acham que é o funcionamento da telefonia celular? Como é que nós podemos explicar o funcionamento da telefonia celular? Bom, a telefonia celular,
ela funciona da seguinte maneira. Já foi questãozinha do Enem, tá? Isso aqui já foi questãozinha do Enem. As antenas, elas são geometricamente colocadas numa cidade com o objetivo de se formar áreas geométricas. E a área de cobertura para cada antena individualmente, ela vai se chamar célula. Então, por exemplo, essa antenazinha aqui, vou chamar ela de A, ela vai receber o sinal e vai transmitir o sinal dela por toda essa região aqui. Quem está nessa região vai receber esse sinal. Tá? E essa região da cobertura dessa antena, que eu falei para vocês que se chamava célula, essa área de cobertura dela vai ter esse formato geométrico hexagonal. Cada área dessa é o que nós chamamos de células. Então, se você está recebendo um sinal de celular, é porque você está numa dessas células. Professor, e daí que sai o nome celular? Exatamente. Tá? Por conta dessas células que representam a área de cobertura dessas antenas. Beleza? A questãozinha do Enem, ela perguntava qual é o número mínimo de antenas que eu preciso para gerar um sinal de transmissão. O número mínimo de antenas que eu preciso para gerar um sinal de transmissão são 3 antenas. Porque eu falei para vocês que elas vão transmitir sinal, né? São 3, viu, Érica? São 3. Por quê? Porque elas vão transmitir um sinal. Elas são estações repetidoras. Então, uma dessas antenas vai receber o sinal original da estação de rádio, da operadora de rádio, e ela vai transmitir esse sinal, olha só, para essa segunda, a segunda para a terceira, e a terceira para a primeira de novo. E isso vai formar uma área. Aqui, se você se encontra dentro dessa área, você tem sinal de celular. Por que no mínimo 3, professor? Porque uma área geométrica ela é formada por 3 o quê? Vértices, né? A menor área geométrica que a gente pode criar, ela é formada por 3 vértices. Show de bola? Então isso já foi questão de vestibular Enem, perguntando qual é o número mínimo de antenas para se criar um sinal de telefonia celular. Lembra, eu tenho que criar uma área de cobertura. E qual é o número mínimo de vértices em uma área? São 3. Beleza? Então é assim que a gente tem o funcionamento da telefonia celular. Perfeito? São através dessas áreas criadas pelas antenas replicadoras. E como funciona a internet via rádio? Ah, professor, sei não, a minha internet ela não é via rádio não, a minha internet é fibra óptica. Pois deixa eu te falar uma coisa. Quando ela chega na tua casa, ela vira via rádio. Sabe o que é o teu roteador? Ele vai funcionar como uma antena.
de rádio. Ele vai transmitir o sinal da internet dele, ele vai ser uma antena emissora para todos os aparelhos que utilizam a internet para a tua casa. Então, basicamente, lá dentro da tua casa, a internet é um sinal via rádio. Tá? E por isso que muitas vezes você tem uma internet, sei lá, de 500 mega. Ah, professor, minha internet é 500 mega. Pago R$200, R$300, R$500 por uma internet. Aí, a internet lá no teu quarto não pega bem. Aí tu vai ligar lá para a operadora. Se a internet está pegando direito, paga a internet 500 mega, sendo que tu botou o roteador lá na sala. E o teu quarto é o último, lá no final da casa já. Será que a localização onde tu colocou o teu roteador não influencia, não? Vai influenciar. Por quê? Vamos lá, como é que funciona um sinal de rádio? O sinal de rádio, ele vai funcionar através de uma antena emissora que vai transmitir esse sinal para as estações repetidoras, ou seja, outras antenas que estão na cidade. E essas antenas, elas vão transmitir o sinal para a tua casa. É assim que funciona a internet via rádio. Porém, meu povo, tem um porém. Se existe um obstáculo à frente, o sinal vai ficar por lá mesmo. O obstáculo, ele vai dificultar a transmissão do sinal via rádio. Muitas vezes ele vai impossibilitar a transmissão do sinal via rádio. Beleza? E assim, galerinha, você acaba que tem essa mesma situação na tua casa. Você recebe a tua internet fibra ótica. Quando ela é conectada no teu aparelho, ela vira via rádio. Porque o teu aparelho roteador, ele é uma antena de rádio que transmite aquele sinal de internet para toda a casa. Porém, o teu quarto fica depois de 3 paredes aonde está o roteador. Você coloca o roteador na sala, 3 paredes depois é o teu quarto. Será que essas paredes elas não vão influenciar negativamente para o sinal? Será que essas paredes elas não vão bloquear o sinal? Vão sim. Elas vão dificultar que o sinal via rádio seja transmitido até o teu quarto. Porque olha só, como as ondas de rádio, elas têm dimensões de prédios, dimensões de 1, 2 metros, elas não vão conseguir passar pela matéria da parede com facilidade. O poder de penetração das ondas de rádio é bem pequeno. Então, quanto mais obstáculos você colocar à frente, menos o sinal vai chegar. Tá bom? Então, você tem as ondas de rádio também na sua casa, também na tua internet, mesmo que elas sejam internet de fibra ótica. Certo? Tranquilos? Galerinha, ficou alguma dúvida até aqui? Vocês ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta para a gente? Antes da gente finalizar esse primeiro horário?
Então a dica é, professor, colocar o roteador num local, né, num ponto central da casa. Porque o sinal ele vai chegar com dificuldades se eu colocar esse roteador e à frente dele eu tiver vários obstáculos, né? Várias paredes, vários móveis. Esses obstáculos eles vão servir como pontos negativos na transmissão do sinal. Beleza? Galerinha, a gente vai ficando então por aqui no nosso primeiro horário, tá? Agradeço demais a presença de todos vocês. A Érica participando muito. Prazer tê-la aqui com a gente, mocinha. Galerinha que tá pelo IPTV, assim que a gente tiver uma melhora no sinal de vocês também, eu quero que vocês participem, tá? Interajam mais com a gente. E a gente vai voltar para o nosso segundo horário já, tá bom? Daqui a 2 minutinhos a gente está de volta. Até lá, jovens!